O Tesouro dos Estados Unidos enviou notificações para os principais bancos do Brasil, entre eles Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e BTG. O motivo? A famosa Lei Magnitsky foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Mas afinal, o que está por trás dessa pressão internacional? E como isso pode afetar o sistema financeiro brasileiro e até o seu bolso? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Meu nome é Thiago Souza e aqui nesse canal eu falo sobre economia, investimentos e educação financeira. Se você chegou até aqui, considere já se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que dessa forma você possa compartilhar essa notícia e ajudar outras pessoas a aprender mais sobre estes assuntos. E claro, você vai estar me ajudando a disseminar mais ainda o meu canal. Então já se inscreve aqui, já dê o like e também já compartilha esse vídeo. E sem mais delongas, vamos para o assunto. Bom, então vamos lá. Ontem saiu a notícia de que o Tesouro dos Estados Unidos questionou os bancos do Brasil sobre a Lei Magnitsky, né? Então, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o órgão responsável por fiscalizar e acompanhar as sanções nos Estados Unidos, né, questionou algumas ações e estão perguntando para os bancos brasileiros quais ações foram tomadas e se de fato eles estão cumprindo as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E só recapitulando, tá? A Lei Magnitsky ela foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes em julho desse ano, né, no finalzinho de julho deste ano, e ela que tem como principal objetivo congelar possíveis ativos do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e também blindar também e evitar que empresas norte-americanas façam negócios com ele. E aí, por tabela, né, os bancos brasileiros também que têm negócios nos Estados Unidos também ficariam proibidos de prestar qualquer serviço financeiro, desde cartões, contas correntes e tudo mais, para o ministro Alexandre de Moraes, já que esses bancos eles possuem sim negócios nos Estados Unidos e aí eles não poderiam estar efetuando esses trabalhos, seja de conta corrente e cartão. Então a UFAC ela quer entender o que os bancos estão fazendo, se ainda estão prestando serviço. E caso estejam prestando serviço bancários, né, ao ministro Alexandre de Moraes, certamente esses bancos podem vir a sofrer sanções, que vai desde multas bilionárias, como já aconteceu com o banco BNP Paribas, como também outras sanções e até a possibilidade de sofrer sanções nos Estados Unidos, impossibilitando as transações comerciais desses bancos lá fora. E se você ainda não sabe o que é a Lei Magnitsky, tá? Eu não vou comentar aqui sobre essa lei, de fato, ali, o que ela abrange, né? Qual a sua origem. Eu vou deixar aqui em cima no card. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, tem diversos vídeos sobre esse assunto aqui no YouTube, então só dar um Google aqui. Eu vou deixar o card aqui em cima para que depois, terminando esse vídeo, você já acesse e já entenda o que é a Lei Magnitsky, qual a abrangência dela e por que os bancos brasileiros estão sendo monitorados para verificar se eles de fato estão cumprindo com essas sanções ao ministro. Então eu vou deixar aqui em cima, você clica depois desse vídeo, você clica lá e já entende um pouco mais sobre o que é a Lei Magnitsky e como que ela afeta quem é o sancionado, né? E também afeta também os bancos, o sistema financeiro aqui do Brasil. E por que, né, agora que a UFAC está de olho aqui nos bancos brasileiros para ver se eles estão cumprindo essas sanções? Porque logo após a decisão, né, do Trump de sancionar o ministro Alexandre de Moraes por questões de violação de direitos humanos, de autoritarismo e ditadura devido às decisões do ministro Alexandre de Moraes, logo após isso o Flávio Dino informou, né, deu uma canetada lá informando que os bancos, caso, né, apliquem a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, os bancos também sofreriam penalidades aqui no Brasil. Então os bancos eles ficaram meio que numa corda bamba, né? Pô, será que eu sofro sanção dos Estados Unidos ou sofro sanção pelo STF, podendo gerar multas aqui para mim? Então os bancos eles ficaram nessa dualidade e sem saber muito o que fazer, muito por conta do imbróglio jurídico, né, falta de segurança jurídica também aqui no Brasil. Então os bancos eles ficaram meio que na corda bamba e aí eles teriam que decidir qual dos dois eles seriam punidos, ou os dois, né, que caso eles mantivessem ali os serviços para Alexandre de Moraes, eles poderiam ser punidos pelos Estados Unidos, caso bloqueassem parte dos serviços, eles podiam ser punidos pelo STF, então ficou nesse imbróglio. E aí agora a UFAC quer entender o que de fato os bancos fizeram. Será que eles cancelaram as contas e todas as possibilidades de transações do ministro Alexandre de Moraes? Saiu uma notícia recentemente também, eu vou deixar aqui também, de que um dos bancos teria oferecido um cartão com a bandeira Elo, o que foi notificado, né, pelos Estados Unidos, e que a própria Elo, né, por ser brasileira, ela não poderia também prestar esse tipo de serviço ao ministro Alexandre de Moraes, porque ela possui negócio também
o dos bancos ali controladores da Elo, possui negócio também com os Estados Unidos, então nem o cartão Elo, o que tem bandeira brasileira, poderia ser oferecido ao ministro Alexandre de Moraes. Então, muito provavelmente agora a UFAC quer entender o que os bancos de fato estão fazendo, se eles estão cumprindo ou não. Se não estiverem cumprindo, certamente os bancos serão punidos, como o BNP Paribas já foi lá atrás com uma multa gigantesca. Eu vou deixar a notícia aqui para que vocês possam ver. E se, né, os bancos brasileiros estiverem descumprindo as sanções da Lei Magnitsky, como eu falei, pode gerar multa e também pode gerar até bloqueio de operações lá fora. Então, é muito grave isso, caso ocorra um movimento desse. Claro que é o ápice, né? Assim, seria algo muito além, né? Normalmente na Lei Magnitsky, caso o banco não cumpra, né, as sanções, chegou, por exemplo, até o ponto do BNP Paribas, que sofreu apenas a multa. Mas se chegar num caso extremo, sim, os bancos podem ter as operações lá fora totalmente bloqueadas. E claro, né, só o fato da UFAC ter encaminhado essa notificação e querer entender o que os bancos de fato estão fazendo já gerou um susto dentro do mercado financeiro. As ações dos principais bancos aqui do Brasil, principalmente o Banco do Brasil, que é o banco no qual os ministros do STF recebem os salários, só o Banco do Brasil já caiu mais de 6% quando saiu essa notícia sobre a notificação da UFAC para os principais bancos aqui do Brasil. E isso, claro, mostra que os investidores estão preocupados ainda com essas tensões entre Brasil e Estados Unidos e os desdobramentos desse imbróglio todo. E os bancos acabam ficando em uma encruzilhada extremamente perigosa que pode sim afetar não só o balanço dos bancos, né, tendo que pagar multas gigantescas, como também até bloquear operações no mercado americano. E claro que essa decisão do Trump, ela tem uma questão geopolítica, né, envolvendo o Brasil. Então é do interesse do Trump que esse julgamento que está ocorrendo do Bolsonaro, agora essa semana, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 4 de setembro, o julgamento do Bolsonaro e de outros membros ali sobre a trama golpista, está se desenrolando. Muito provavelmente teremos ali a decisão já na semana que vem, e claro que isso é uma forma do Trump pressionar ali as decisões do STF. Lembrando também que os Estados Unidos também já cancelaram vários vistos de membros do governo e pode até escalar para a aplicação de mais sanções, como a Lei Magnitsky, para ministros. Então tudo isso acaba sendo, de fato, uma questão política e geopolítica também, haja visto que o Brasil cada vez mais vem se agrupando com China, Rússia, né? Recentemente nós tivemos ali o desfile na China, saiu nos principais jornais ali, onde houve uma reunião entre China, Rússia, Coreia do Norte. O Brasil estava lá representado pelo principal diplomata do Lula, o Celso Amorim, e também por Dilma Rousseff, atual presidente do BRICS. Então, claro que isso é uma pressão política para que o Brasil se afaste cada vez mais do bloco das ditaduras, né, que é como é conhecido ali, o bloco ali entre China, Rússia, Coreia do Norte, Índia, entre outros países também. E agora, né, quais os principais impactos para você, investidor, que tem ações dos principais bancos aqui no Brasil? Claro que isso certamente aumenta a volatilidade. Qualquer notícia que sair sobre aplicação de multas aos bancos, isso acaba gerando um frenesi no mercado, e as ações dos bancos, principalmente o Banco do Brasil, que já vem sofrendo muito, pode vir a sofrer mais e cair ali para baixo dos R$ 20. Pode também afetar a confiança dos investidores estrangeiros, e isso acaba tendo rebate principalmente no dólar e nos juros. O dólar, por enquanto, ele está meio que permeando ali, está lateralizado na faixa de 5,49, 5,52. Mas a qualquer sinal de volatilidade e de risco, esse dólar pode disparar, bem como os juros aqui no Brasil, que também está alto, pode disparar ainda mais. E também fica a dúvida para muitos brasileiros se o seu dinheiro que está nos bancos, caso algum banco venha a ser multado devido a não cumprimento da Lei Magnitsky, se o seu dinheiro ele pode ser afetado com essas sanções. E aqui eu deixo bem claro, tá, pessoal? Não tem um risco do seu dinheiro ser confiscado por conta de questões de aplicação de multa, né? E isso vai para o balanço do banco, o banco que vai ter que arcar com esses custos
de uma possível multa, seja do STF ou da Lei Magnitsky. Mas o seu dinheiro, ele não corre perigo, você não vai perder o seu dinheiro caso ocorra alguma aplicação de multa para qualquer um dos bancos, Banco do Brasil, BTG, Itaú, Santander, Bradesco. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Claro que é um temor, né? Você nunca sabe o que pode vir a acontecer. Os Estados Unidos aplicam uma multa, por exemplo, sei lá, de 5 bilhões de dólares e aí o banco vai congelar seu dinheiro. Não, isso daí não vai ocorrer, tá? Quanto a isso, fiquem tranquilos. Mas isso é claro que afeta a confiança dos investidores e claro que isso pode trazer para o mercado financeiro uma queda bem abrupta aí, dessa falta de confiança, tanto no STF quanto também no sistema financeiro brasileiro por questões de não cumprimento das sanções da Lei Magnitsky, tá? E estamos diante de um choque entre a justiça brasileira e as pressões norte-americanas. E os bancos, eles acabam ficando nesse fogo cruzado. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se você acha que os bancos vão respeitar a Lei Magnitsky ou vão respeitar as decisões do STF ali na figura do Flávio Dino. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado sempre quando subir um novo vídeo. Vou deixar outros 2 vídeos aqui para que vocês aprendam mais sobre este assunto. Nos vemos no próximo, até mais, valeu, tchau, tchau.